Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados, muito bem, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós como família, virmos prestar um culto ao Deus verdadeiro. Hoje também é 1º de setembro, e é hoje que a igreja inicia um mês dedicado às Sagradas Escrituras. Aqui no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, e a palavra de Deus nos fala no Evangelho de hoje sobre algo muito curioso, muito interessante, que nós usamos até mesmo no nosso dia a dia. É a tradição da higienização. Higienizar os pratos, os copos, os talheres, as vasilhas, que tinha se tornado para os judeus um verdadeiro rito religioso. Meus irmãos, do ponto de vista da saúde, a higiene é imprescindível. Nós sabemos disso e não podemos descuidar dela. Precisamos continuar buscando a higiene. E ultimamente, a higienização voltou a ocupar o palco das atenções. Tenha sido durante a Covid-19 ou com tantos surtos de outros vírus que vêm surgindo a cada dia. E isso vem reacendendo essa alerta sobre o cuidado com a higiene pessoal. Mas no Evangelho de hoje, o que os fariseus e os mestres da lei, diga-se de passagem, também muitos cristãos dos nossos tempos hoje, se esqueceram. A falta de uma outra higiene que pode levar à morte da alma é o pecado. A malícia do coração, as más intenções, a imoralidade, os roubos, assassinatos, adultério, as ambições e fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. São todos esses vírus que aparecem no Evangelho de hoje, se podemos usar um termo espiritual. Esses vírus, chamado pecado, sorrateiramente entra pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca. A lei antiga dizia que quem praticasse esses rituais de purificação, como por exemplo diz o Evangelho, lavar as mãos, os copos, os pratos, etc., dava permissão para entrar na casa de Deus ou para elevar a Deus um culto, um louvor. Mas será que deve ser assim mesmo? Será que era isso que agradava a Deus? Será que é isso que ainda hoje poderíamos fazer para agradar a Deus? O salmo deste domingo, que foi cantado, interroga: Senhor, quem morará em vossa casa? E em vosso Monte Santo habitará? E a resposta, ela vem logo em seguida, no próprio salmo: é aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente e que em nada prejudica o seu irmão. Essa é a higienização do coração. Sobretudo neste dia de hoje, em que nós adentramos na casa de Deus, nesta igreja. Não adianta o culto apenas prestado a Deus com os lábios, se o coração está distante de Deus. Como disse o próprio Jesus no Evangelho, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Anos sem se confessar, anos sem a comunhão, porque às vezes prefere uma vida de comodismo. A segunda leitura de hoje nos diz que é preciso ser praticante da palavra e não meros ouvintes dessa palavra de Deus. Por isso deixemos hoje que essa palavra nos purifique. As tradições, as piedades, as devoções populares são muito bem-vindas e devemos vivê-las e também respeitar quem vive, porque essas tradições
populares, piedades e devoções nos ajudam na nossa caminhada e na nossa vida espiritual. Mas não podemos deixar que certas tradições roubem o essencial de Deus na nossa vida. Por exemplo, é de se pensar alguém que não vem à missa ao domingo, mas na sexta-feira da Paixão não come carne. É uma tradição da igreja, um preceito, não comer carne na sexta-feira da Paixão? É. Mas para quem tem uma vida praticante, para quem pratica a doutrina da igreja, para quem procura viver a palavra de Deus, e não fazer porque todo mundo faz, e não fazer porque eu aprendi com os mais antigos e por isso sigo, mas sem algo lógico na minha vida. É preciso ter um sentido, tudo que nós fazemos de forma espiritual. Quando guardamos os preceitos, quando vivemos as piedades e devoções, mas é bom se pensar naquilo que é essencial da nossa fé, para não fugirmos da graça de Deus, ou deixar a graça de Deus passar despercebida na nossa vida. Quantas pessoas que preferem uma vez por ano ir a santuários e santuários, mas não vêm à missa na paróquia, que às vezes é no mesmo bairro ou mora na esquina, e não vêm à missa. O que agrada a Deus realmente? São os meus caprichos ou eu criei uma religião do meu estilo, do meu jeito, e assim eu vou vivendo? Escutemos o evangelho de hoje. Quem morará em vossa casa, Senhor? Quem habitará em vosso santuário? Quem tem mãos puras, inocente coração e não dirige a sua mente para o crime. E como diz a segunda leitura de hoje, sejamos praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. E o evangelho, o próprio Cristo nos alerta: cuidado para que o povo não me louve só com os lábios, mas com o coração. Que pensemos hoje nesse evangelho, tragamos para a nossa vida. Veja que coisa sutil e tão simples que o Senhor mostra no evangelho de hoje. Existia a tradição antiga de se lavar os copos, os pratos, mas isso acabou se tornando um rito tão importante para os fariseus que até permitia entrar no santuário de Deus. Mas o coração estava distante. Na prática, esqueciam dos órfãos, das viúvas, dos mais necessitados. Na prática, não eram caridosos. Na prática, não meditavam a palavra. Na prática, colocavam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam. Na prática, faziam longas e demoradas orações, mas que eram vazias, palavras vãs. Que o nosso coração agrade a Deus. E que a nossa alegria seja viver a palavra do Senhor. E nada melhor do que abrirmos o mês de setembro, o mês dedicado às Sagradas Escrituras, com esse evangelho e com essa liturgia de hoje, que nos convida a rever a nossa caminhada com a palavra do Senhor. Essa palavra de salvação, essa palavra que cura, que salva e que nos liberta. Que possamos ter um mês agraciado vivendo a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.